A minha saudação aos irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, do nosso grupo de estudos Rita de Cássia. Meu nome é Mário Lama e eu vou ser o responsável pela condução da palestra dos estudos doutrinários de hoje. Como a palestra é gravada, pode ser de dia, de tarde ou de noite, então, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo. Como é de praxe na nossa instituição, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece. Senhor meu Deus, Jesus meu Mestre, Mãe Maria de Nazaré, Rita de Cássia, patrona de nosso grupo, permita-nos, Senhor, uma reunião produtiva, amparados por essa espiritualidade amiga e generosa que nos assiste e dirige. Seja então, em nome de Deus, de Jesus, dos Espíritos patronos e protetores de nossa casa, que nós, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, possamos ter a permissão necessária para considerarmos iniciada essa etapa de estudos. Graças a Deus. Bom, o tema que me ficou designado, um tema bastante instigante. Aliás, todos os temas são, mas tem uns que são muito atuais, tem uns que são bem no dia de hoje. E está na Lei do Progresso, parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 12, questões 790 a 793. E o título é Civilização. Mas quando eu li isso, eu falei, Jesus, civilização. Tenho pensado tanto nesses momentos que nós estamos vivendo. A gente não consegue deixar de ser crítico. Jesus disse, não julgueis, mas como observar sem julgar? Estamos vivendo momentos tão complicados, tão difíceis. Uma altíssima tecnologia, e muitas vezes a serviço do mal. As pessoas alienadas com seus celulares na cara e nas redes sociais, outros no mal intencional, e outros também na solidariedade, na busca de construir um mundo melhor. Será que nós somos um mundo civilizado? Essa, às vezes, é a minha pergunta. O que a gente entende por civilização? Aí a gente tem que ir ao dicionário. Eu fui ao dicionário, porque para a gente falar uma coisa, temos que falar a mesma linguagem. E as palavras, às vezes, têm significados diferentes nas mentes de cada um. Então, vou ao dicionário. Meu óculos vai dar um pouquinho de brilho por causa da luz, peço desculpas. Civilização, processo pelo qual os elementos culturais, concretos ou abstratos de uma sociedade, ou seja, conhecimento, técnicas, bens, realizações materiais, valores, costumes, etc., são coletivamente elaborados, desenvolvidos e divididos, e tornados público. Bom, isso é uma definição da filosofia. Dessa forma, a gente é civilizado. Processo pelo qual os elementos culturais são divididos, desenvolvidos e divididos. Dessa forma, aparentemente, sim. Civilizar, o verbo civilizar, tirar do estado selvagem. Bom, então a gente não está no estado selvagem. Então a gente é civilizado. Mas o que é civilizado? Será que o que é civilizado? Isso me incomoda. Me incomoda. Porque quando eu vejo uma pessoa passar na frente de outro, tirar o lugar da vacina de uma pessoa, desviar verba da saúde, da educação, isso é comportamento de civilizado? Essa é a minha pergunta. Eu não tenho resposta. Eu não vou entrar em questões políticas, eu acho isso um saco. Desculpe o termo, mas acho isso um saco. Essas questões que não levam a lugar nenhum. Aí eu fui aqui ver, dentro da sociologia, dentro da história da humanidade, quando começou a civilização. Quando nós começamos a nos entender como civilizados. Até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, isso varia muito. Ou seja, 6.000 anos atrás, alguns dão 10.000 anos atrás,
Até esse tempo, o homem era nômade, caçador e coletor. Tá? Nós temos de vivência nessa estrutura do Homo sapiens aproximadamente 200 mil anos. Nós entramos nessa faixa do Homo sapiens. Varia também de estudos antropológicos para estudos, mas mais ou menos 200 mil anos atrás a gente começou a nossa trajetória nessa fase evolutiva chamada Homo sapiens. E até 10 mil anos atrás, vamos botar 10 mil anos para fazer a conta correta, ou seja, 200 mil anos menos 10, 190 mil anos, lá na sobrevivência, apenas na sobrevivência, vivendo em pequenos bandos, caçadores-coletores, nômades, se deslocando atrás da comida, o clima mudava, se deslocava atrás da comida, basicamente isso. Mais nada, não havia nenhum tipo de evolução. Idade da pedra, construção de pequenas ferramentas para caça, para defesa, mas nada mais do que isso. Há 10 mil anos atrás, vamos colocar essa data como mais ou menos 10 mil anos atrás, o homem descobre a agricultura e a domesticação de animais. Então ele se fixa, ele não tem mais que ir atrás do alimento. Ele se fixa e começam os pequenos povoados, a formação das cidades. Então isso deu-se aproximadamente há 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos, a 10 mil anos atrás. Passou a ter uma vida mais sedentária. E essas primeiras civilizações tiveram origem no Oriente Médio. E aí começou a divisão de tarefas, supervisão, sempre nós vamos ter líderes para espíritos mais evoluídos na liderança para a condução dos povos, divisão de tarefas. E isso foi perdurando na sobrevivência com a agricultura e com a domesticação dos animais, até a Revolução Industrial. Então a era da agricultura durou praticamente 10 mil anos, 9 mil anos, depende das datas, porque a Revolução Industrial se deu no fim do século XVIII. Tá? Na Revolução Industrial, então, nós temos uma mudança. Tá? Nós temos, o homem passou, ou seja, a riqueza passou a ser gerada. Antes a riqueza era gerada pela agricultura e domesticação de animais. A riqueza passou a ser gerada na oficina industrial e com a corretagem de bens. E durou até o final da Segunda Guerra Mundial, início da década de 50 do século passado. E aí começa uma outra revolução na sociedade, chamada Revolução Tecnológica. Então, o conhecimento passou a ser a forma de gerar riqueza. O conhecimento passou a ter um enorme valor. Nós estamos vivendo aqui, nesse momento da era tecnológica e de uma nova era, onde o comportamento humano, segundo os estudiosos, estará ligado à capacidade do homem aprender, desaprender e reaprender, e se utilizará das múltiplas inteligências para a sobrevivência no futuro. É a era do algoritmo e do robô. E isso é muito visível. Nós estamos sendo substituídos como máquinas de produzir por máquinas de pensar, repensar, desaprender, reaprender. Quer ver um exemplo? Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Há 10 anos atrás, a gente não tinha essa tecnologia de hoje. Estou com o meu celular aqui na minha frente, fazendo a gravação. Eu acredito que mais de 80% dos aplicativos que eu tenho aqui no celular não existiam há 10 anos atrás. E a gente teve que aprender e desaprender. A gente usa redes sociais. Usa para supérfluo, muita coisa, mas também se usa para comunicação. Quantas reuniões hoje nós estamos fazendo aí pelo Zoom? Tivemos que aprender. Um ano atrás não tinha isso. Tinha, mas não era do uso da gente. Fazer palestra gravada não era do uso da gente. Ou faz, ou não vai ter. Ou a gente usa o Zoom para fazer reuniões, para fazer as lives, para fazer os workshops, as mesmas palestras, usa o Zoom, os nossos cursos. Zoom, há um ano atrás, era um barulho. Zoom. Tá? Hoje
É uma tecnologia que a maioria de nós domina. Pode não dominar perfeitamente, mas não importa a idade. Ou usa, ou não vai viver, ou vai ficar isolado. Os aplicativos para comprar comida. Já nem mais sai de casa. O conhecimento disponível pela internet, a preços baixos, ou quando não de graça. Quantos conhecimentos tem aí de graça? Aprendi muita coisa nesse período, muita coisa. A maioria a custo muito baixo, me aperfeiçoei bastante em várias áreas do conhecimento, a custo muito baixo, ou custo zero. Há muito material gratuito, o ensino à distância hoje é uma realidade. Isso é aprender, desaprender, reaprender, sei lá como é que vai ser na frente. A era do algoritmo, a era do robô, tudo é mecanizado. A gente não consegue falar com nenhuma grande empresa sem antes passar por um robô de atendimento, que, aliás, é irritante muitas vezes. Né? Parece que colocaram aquilo para irritar a gente, mas não tem outro jeito. Ou a gente fala com o robô, vai lá digitando. Quando você faz uma pesquisa na internet, para alguma coisa, vai comprar alguma coisa, em fração de segundos, se você abrir uma rede social, abrir alguma coisa, vem uma montanha de oferta daquilo que você estava pesquisando. Porque o algoritmo já identificou que você está procurando alguma coisa e já traz para você as ofertas dessa alguma coisa. Estava procurando outro dia uma bicicleta ergométrica para usar aqui em casa, porque às vezes até caminho bastante, mas eu gosto também, às vezes, fazer uma bicicleta, procurando uma bicicleta ergométrica. Pesquisei aí em 2 ou 3 sites, nem comprei. Olha, até hoje eu estou recebendo anúncio de bicicleta ergométrica. Abro lá o Instagram, lá tem bicicleta ergométrica. Abro o Facebook, o Google, lá tem bicicleta ergométrica. É o algoritmo, ele vai lendo, ele vai sabendo o que a gente está fazendo. Essa tecnologia que nós estamos vivendo. Poxa, bacana, nós somos uma sociedade extremamente evoluída. Então nós somos realmente uma civilização. É? Pois bem, olha que no século XIX, metade do século XIX, quase 200 anos atrás, Kardec faz uma pergunta. Quais os indícios para reconhecer uma civilização completa? Resposta dos espíritos: pelo desenvolvimento moral, não pelo tecnológico. Olha que coisa. E a gente se acha. Né? Vê alguém que não sabe usar uma tecnologia, às vezes uma senhora de idade, uma pessoa de idade, lá no banco tomando uma surra para tirar, ou usando o celular com dificuldade, a gente se acha uma superioridade. Tá vendo? Não sabe usar tecnologia. E o que os espíritos dizem? Não fala de tecnologia, não. Fala pelo desenvolvimento moral, pela capacidade de fazer as melhores escolhas. O que eles dizem no final da resposta? Sem o desenvolvimento moral, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Olha, é para enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e não levantar mais. De vergonha, se achar civilizado. Somos povos esclarecidos, dominamos algumas tecnologias. Tecnologias realmente que a gente até se assusta. E a gente domina. Como eu falei, a gente vai dominando. Tem necessidade, tem que dominar, senão não vai dar certo. Senão não vai viver. Então a gente domina, mas isso é tecnologia. E o uso? Porque o mesmo conhecimento que existe, necessário, para fazer uma pesquisa na biomedicina para combater esse vírus que nos assola, foi o mesmo conhecimento que gerou esse vírus. E foi gerado no rumo do mundo de regeneração. O último livro de Divaldo, talvez eu esteja errando o nome, o Dr. Bezerra diz claramente que esse vírus foi gerado em laboratório. Está lá. Não sou eu que estou inventando, não.
Não diz se a liberação do vírus foi intencional ou não, isso eu não sei. Não está dito lá. Mas que o vírus foi criado em laboratório. O mesmo conhecimento que está se usando para fazer a vacina. Então isso é direcionamento, isso é moral. Então você faz um vírus para fazer uma guerra bacteriológica. Isso é conhecimento, mas isso é moralidade. Isso é forma de usar o conhecimento a benefício de uma evolução? Não. Mas o cara que está lá na vacina, ele está usando. Existe um comércio muito grande. Há uma briga louca para quebrar as patentes, que ninguém quer quebrar as patentes, porque as vacinas custam caro, e se quebrar as patentes, elas ficam mais acessíveis. E isso dá muito dinheiro, porque os laboratórios farmacêuticos ganham uma fábula. E eu me lembro do Dr. Sabin, na sua vacina contra a polio, fantástica, ele abriu mão dos direitos autorais da patente. Olha só, e olha a frase do Dr. Sabin. Eu não criei isso para ganhar dinheiro, eu criei isso para salvar vidas. São cientistas. Esse está moralizado, esse pode dizer que é civilizado. Mas quem ganha dinheiro, lucra com doença que inventou, para depois lucrar com a doença, com todo respeito, ainda está na primeira fase de povos esclarecidos. E aí o que Kardec diz na sua reflexão? O que seria uma civilização adiantada, ou num próximo passo, onde as leis nenhum privilégio consagrem. Bom, eu já parei aqui porque já viu que é o que o bicho vai pegar, né? Onde o fraco encontra amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam respeitadas. Onde exista menor número de desgraçados. Onde todo homem esteja certo de não lhe faltar o necessário. Isso são alguns dos pré-requisitos que Kardec coloca na sua reflexão, nos seus comentários no final da passagem, sobre o que seria uma civilização dentro de um conceito de moralidade. E aí eu peguei uns dados aí na internet. Quem quiser pode buscar, que está fácil de pegar, uns dados estatísticos, só para tirar uma fotografia da nossa realidade. Tá? 6% da população mundial consomem 35% da energia mundial. 6% consome 35%. Em resumo, 94%. Fica com os outros 65%. Tá? 20% da população mundial totalizam 86% das despesas de consumo. Então, 20% concentra 86% das despesas de consumo. E 20% da população mais pobre, apenas 1,3%. Aí aqui eu vou lá em cima, onde existe o menor número de desgraçados. Falei, Jesus de Nazaré. Outro dado importante, são dados da ONU, da FAO, aí é fácil de achar. 25% da população mundial vive com menos de $1,25 por dia. $1,25 para suprir as suas necessidades básicas. Moradia, vestuário, alimentação. São as necessidades básicas. Moradia, vestuário, alimentação, saúde. Se a gente quiser ser debochado, porque também pertence às necessidades básicas, lazer. Agora, com 1,25, vou fazer o dólar a R$5, está um pouco mais. Dá R$6 e pouco por dia. Vou botar 7 por dia. Pessoa. R$210 por mês. Para suprir alimentação, saúde, vestuário, moradia e lazer. Então isso. Tenta. Sabe quantos são? 25%. Que é um dado mais cabuloso ainda.
50% da população mundial vive com menos de $2 por dia. Então, dentro desses 50% estão os 25%. Né? Metade da população mundial vive com menos de $2 por dia. $2 é 6, 12 reais, 11 e pouco, 12 reais. 12 reais. 12 reais vezes 30, 360 reais. Alimentação, saúde, vestuário, moradia, lazer. 50%. Nós somos 7 bilhões e pouco. Metade. Menos de $2. Mas tem quem tenha 4, 5 dólares por dia, que também está. É uma situação dramática. 30 a 40% da produção mundial de alimentos é desperdiçada. Eu vi recentemente aquele rapaz Evaristo, não me lembro o sobrenome dele, foi apresentador da TV Globo e agora está na CNN, fez uma série de documentários falando de desperdício de alimento. Peguei esse dado que eu escrevi. No transporte, no armazenamento, no desperdício em casa. Quer fazer uma conta? A gente fica parado às vezes, porque não tem muito o que fazer. Deveria ter, eu até procuro. Mas às vezes nessa pandemia não tem muito o que fazer, fica parado. Começa a fazer umas contas meio malucas. Aí eu fiz uma conta. Fui lá. Quanto pesa um grão de arroz? Multipliquei pelo número de pessoas que tem no planeta, 7 bilhões e pouco. Então, se cada pessoa desperdiçar 1 quilo de arroz, 1 quilo, nós vamos jogar fora 150 toneladas de arroz. 150 toneladas. Se cada pessoa, nas 7 bilhões de pessoas, jogar fora 1 grão de arroz, nós vamos ter 150 toneladas de arroz jogado fora. Aí, falei, pô, se o arroz está aí, vou fazer do feijão. Se cada um jogar 1 grão de feijão fora. Cheguei à incrível conta de 2.250 toneladas de feijão jogados fora. Aí, se você soma com arroz, 2.250 faz 150, dá 2.400 toneladas. Isso seria 1 grão de arroz e 1 grão de feijão desperdiçado, cada pessoa. Isso daria 1.000 carretas de 24 toneladas. Imagina quantas pessoas seriam alimentadas com 1.000 carretas com 24 toneladas de alimento. Pois é. E a gente joga fora 25, 20, 30 a 40% da população, da comida. O desperdício também em casa. Aquela casquinha de pizza que a gente não come, está fazendo falta a alguém. Sabe por que está fazendo falta a alguém? Porque no mundo morrem 24.000 pessoas por dia de fome ou desnutrição. Sabe qual é o nome disso? Pandemia e vergonha de viver numa sociedade em que isso aconteça. Com 40%, 30% dos alimentos desperdiçados. E 24.000 pessoas. Isso é pandemia, isso é mais do que morre de Covid. E Covid é agora que está morrendo. E se morre de fome há milênios. Por má distribuição. Porque se a gente consegue produzir, o problema está na distribuição. O que é distribuição? Moralidade. Segurar o preço do alimento para poder especular na bolsa. É uma commodity. Commodity para você, porque para o outro é comida. Para o outro é fome. Para o outro é falta do que comer. E da fome vem a doença, vem as doenças da subnutrição. Nós estamos vendo aí quantas pessoas estão se movimentando no sentido de socorrerem os seus irmãos menos favorecidos aí nas ruas. E estou falando de Rio de Janeiro.
Porque Rio de Janeiro ainda tem socorro. Porque tem gente que tem. E tem gente que tem muita solidariedade. Tem muita. Mas isso é Rio de Janeiro. Agora, lá na Eritreia, lá nos cafundés de Moçambique, lá no interior do Piauí, do Nordeste, dá vergonha. Eu me lembro de uma situação, há alguns anos, bons anos atrás, eu estava no Maranhão, na cidade de São Luís, capital. Eu estava a trabalho. E calhou de ficar no fim de semana. Então, no fim de semana eu não podia fazer nada. Aí eu fui para uma praia. Peguei um taxista lá, me leva para uma praia aí, para passar o dia lá, estava sozinho, né? Passar o dia na praia. E aí fiquei numa praia afastada. Fiquei essas mesinhas de quiosque, que é na areia, porque tinha guarda-sol, aquela coisa de ráfia, né, de palha. Fiquei ali embaixo. Aí pedi um pratinho de camarão, porque a gente não é de ferro, né, e uma cervejinha. Aí o quiosqueiro vai, trouxe o camarão. E eu não sei se é hábito lá, me pareceu que era. Eles servem sempre uma farofa e um molho à campanha junto. Comer camarão com farofa e molho à campanha não é exatamente o que eu penso para acompanhar camarão, mas tudo bem, o cara botou lá. O que ele botou lá e que ele saiu? Dois meninos. Assim, tipo, menino mesmo de rua, pobre. Moço, o senhor vai comer a farofa e o molho? Eu falei, não, dá pra gente. Rapaz, que vergonha. E eu comendo um camarão ali. Eu não consigo comer o camarão. Eu chamei lá o quiosqueiro lá. Dá um prato de comida para cada um. Mas isso numa cidade grande, numa capital. Imagina no interior. Depoimentos de pessoas que só comem à noite. Famílias. Uma farinha de mandioca, ralada, quase que crua, um mingau, à noite, para não dormir com fome, porque não come nada durante o dia. Isso é uma realidade de uma sociedade como a nossa. E a gente vai falar de civilização. Tem mais um dado aqui. No Brasil, cerca de 80 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Mais um dado que eu não tinha falado. 80 milhões é mais que um terço da população. Insegurança alimentar. Segurança alimentar é fome ou comeu e não sabe quando vai comer de novo. Então a gente está num momento de parada. Não é para o mundo que eu quero descer, quase que dá vontade. Para o mundo que eu quero descer. Mas a gente está num momento de definição. Porque se nós estamos na mudança para um mundo de regeneração, e quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente sabe que o mundo de regeneração é o mundo onde o mal ainda existe, mas ele perde a força, onde o bem predomina. Ora, um mundo onde o bem predomina, ninguém vai morrer de fome. O mundo onde o bem predomina não vai ter assalto, não vai ter estuprador, não vai ter pedófilo, não vai ter traficante, não vai ter político corrupto. Ainda que exista o mal, mas numa intensidade menor. A gente está aqui no mal com uma intensidade maior. Então, de repente, o mundo de regeneração é um mundo que dá mais um passo no sentido da evolução para se considerar civilizado. Por enquanto, a gente é povo esclarecido. Dizem os espíritos que numa sociedade regida pela lei do Cristo, nenhum indivíduo deveria passar ou morrer de fome. Mas não é isso que acontece. O Brasil é um país cristão. Não é. Não é, porque se fosse não tinha ninguém morrer de fome. Porque numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém morreria de fome. Passaria fome. Então não é. A gente tem esclarecimentos. A doutrina espírita nos traz inúmeros esclarecimentos. E responsabilidade com
com as nossas condutas e responsabilidade com as nossas escolhas. Trabalhar por um mundo melhor. Buscar ser exemplo de viver num mundo melhor. Ah, eu sozinho não resolvo? Claro, a gente sozinho não resolve, mas alivia. E pode trabalhar em grupo, porque em grupo a gente tem aquilo que se chama sinergia, onde 1 mais 1 dá mais que 2. 2 mais 2 dão muito mais que 4. Que são os movimentos organizados como as nossas instituições. Nossas instituições de assistência. Nós somos espíritas, nós frequentamos uma casa espírita, não são só as casas espíritas que fazem assistência, não, mas é movimento onde tudo soma, onde a gente colabora. São 140 crianças numa creche, na nossa creche na Rocinha. São 140 crianças que ficaram mais de ano sem alimentação decente, porque algumas só comem direito lá na creche. Porque em casa, dá um miojo. Minha mulher, que é a diretora da creche, a Tânia, que muitos conhecem, estava me falando aqui que tem uma criança, voltamos agora a funcionar, graças a Deus. Ainda que lá com todas as restrições, voltamos a funcionar. Tem uma criança de 1 ano e pouco, só come miojo. Fica perguntando, não tem miojo? E lá na creche a comida é balanceada, cardápio é organizado por nutricionista. A criança fica pedindo miojo, ela só gosta de miojo, porque ela só comia miojo em casa. E olha, tinha miojo. Quem trabalha na assistência da nossa casa sabe, as pessoas vêm implorando 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma cesta básica, porque não tem nada em casa. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Isso ali na Rocinha, Zona Sul. Ah, tem onde pedir. Já é alguma coisa. Tem onde pedir, mas eu nem tem onde pedir. Onde é que o sujeito que mora na Eritreia, no Congo, em Moçambique, sei lá, um subpaís daquele da África subsaariana, no interior do Brasil, não precisa nem longe. Interior do Brasil, interior do Maranhão. O estado mais pobre da federação é o Maranhão. O estado mais pobre da federação é o Maranhão. E fica discutindo política. A gente fica nas discussões políticas. Ao invés de termos atitudes, de nos organizarmos como uma sociedade civilizada, com os valores cristãos. Não é cristão de corrente religiosa, não. Ah, eu sou cristão porque frequenta lá um templo protestante. Não é isso. O cristão ele é reconhecido pelos seus atos, não pelo discurso. A gente é cristão quando a gente age com a visão do Cristo. Ah, mas eu não sou Jesus também, mas também não tenho que fazer o que Jesus fez. O que a gente é? A gente é um membro da família universal. Olhar para o outro, mas olhar para o outro como irmão, esse amor, tá bom, amor é um negócio complicado, falar de amor é um negócio complicadíssimo. Porque mistura com sentimento, a gente faz uma confusão com a expressão amor. Fraterno, ver o outro como irmão, ainda também pode ser uma dificuldade. Porque as conquistas morais são gradativas. Mas será que é tão difícil assim ser solidário? Solidariedade. Não é fraternidade, não é amor, é solidariedade com a dor do outro. Estender a mão para alguém que está caído. Perguntar a alguém se precisa de alguma coisa. As pessoas se espantam, tomam um susto. Tomam um susto. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti. Não me lembro o palestrante agora, mas muito interessante, ele era médico. Ele estava num congresso num país da Europa, se não me engano, na Alemanha. Um congresso médico. E saíram lá para um intervalo, algo do gênero, foram na rua. E estavam uns 3 ou 4 médicos brasileiros.
e um senhor passando de bicicleta caiu. Eles imediatamente foram socorrer. O homem tomou um susto. Deve ter achado até que era ladrão brasileiro, sei lá qual a fama que tem. Porque ninguém olhou. Ele falou, mas eu fiquei abismado, porque ninguém olhou e a gente foi socorrer. Isso é solidariedade. Isso é solidariedade. Às vezes a pessoa toma um tombo no meio da rua. Tem gente que ri. Ri. Você ri de uma pessoa que caiu e pode ter se machucado. Isso é falta de solidariedade. O motorista de ônibus que arranca com uma senhora de idade entrando, e ele arranca com o ônibus, a senhora cai se alguém não segurar. Isso é falta de solidariedade. Podia ser a mãe dele, podia ser eu. Posso ser eu que tomo um tombo no meio da rua. Ser solidário. Não quer dizer que eu vou ter que dar